Ixi, Maria, o casal chegou. E aí? Então vamos para a nossa segunda parte do vídeo sobre desenhos, porque o primeiro ficou muito grande, então a gente teve que cortar. Sim. Porém, vamos lá. O meu primeiro de hoje eu vou falar sobre Super Choque, mas já vai ter um adendo por aí. Por quê? Eu não sabia o que eu ia colocar, então eu ia colocar um filme. E não seria uma animação de vários episódios. A minha menção honrosa é sobre a Dama e o Vagabundo, que eu assisti muito, só que na verdade eu gosto mais do segundo filme da Dama e o Vagabundo. Então, não tem como dizer que eu não gosto, né? Esse foi um filme que eu assistia, tipo, demais. E eu tinha fita cassete. Nossa. Então, haja tempo desse negócio. Né? E eu tenho DVD também, que gravou depois. Seria um filme que eu poderia assistir todo dia, tranquilamente, e que não ia me enjoar, de jeito nenhum. Então, o desenho mesmo que eu vou colocar na lista seria Super Choque. Super Choque, ele tinha um vilão que ele era elástico, então ele braçava aqui e ia lá na casa caceta. Só que assim, a DC já tem um, que é o Elastic Man, Homem Borracha. Tem o Doutor Fantástico e o nome desse eu não faço a mínima ideia, que é da... O Doutor Fantástico é da Marvel. Sim, que é da Marvel. Só que tem mais um que tem o mesmo poder do mesmo jeito. Só que é um vilão. Eu não lembro o nome dele, você lembra? Não. Tipo assim, é muito super-herói. Então, Marvel, DC e mais outros aleatoriamente, você fica maluco. Você não... Realmente. Os poderes, é claro que eles vão se repetir. Mas assim, foi só uma menção... Honrosa mesmo. A menção honrosa foi andando pela bunda, mas o desenho também que tem cheiro de almoço é Super Choque. Eu vou falar também sobre o Popeye. Quem nunca assistiu o Popeye, que atira a primeira pedra, só não atira na gente. Por favor, que dói. O personagem de Popeye é super carismático, né? Ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial, então o uniforme dele de marinheiro sofreu várias alterações. No começo ele tinha até cabelo. Hoje em dia não, hoje em dia ele foi também substituído. Mas antes disso, vou falar sobre um pouquinho dele. Né? Como vocês lembram, ele tinha a esposa dele, Olivia Palito, que as aventuras dele era defender a Olivia Palito. Do Brutus, né? E a força dele vinha do espinafre. Então, gente, como vocês acham assim, às vezes absurdo a pessoa ficar forte com o espinafre, mas isso fez na época foi muito divulgado que a produção de espinafre no local aumentou em 33%. Então até as crianças que não gostavam passou a gostar por causa do desenho. Muita gente começou a comer espinafre. Então eles devem muito ao marinheiro Popeye. Conforme estava na época de guerra, assim, essas coisas, ele foi muito bem, ele era bem popular. E hoje em dia ele sofreu assim umas outras alterações, né? Voltando a falar do espinafre, ele contou uma história uma vez que o tio dele, assim, ficava forte comendo alho. Então esse parente dele ficava forte comendo alho. Vocês acham surreal o espinafre, mas alho é bem pior, né, gente? E aí, hoje em dia, ele teve mais uma transformação, que o uniforme dele continuou o mesmo, só que em vez do charuto, ele tem uma preocupação mais, assim, ambiental. Em vez do charuto, ele tá usando um apito e em vez de ele jogar aquelas latinhas de espinafre, né, que ele comia e jogava fora, ele tem uma plantação de espinafre no teto da casa dele. E ele não briga mais com o Brutus por causa da Olivia. A Olivia agora é uma mulher, sabe, empoderada, essas coisas, então não tem mais essa briga. Ele briga com o Brutus por causa do espinafre. Como o espinafre é uma coisa mais sustentável hoje em dia, na realidade do Popeye, eles brigam pelo espinafre, porque o espinafre dele tem superpoderes. Então ele se tornou um personagem para com o meio ambiente. Mudou totalmente a essência. Mudou. E teve muita reclamação, né? Porque, assim, o pessoal tava acostumado com charuto e agora ele usa um apito. Acostumado com a Olivia Palito em perigo. Agora ele é bem mais saudável. Na época do cachimbo, quando ele começou a cantar, tipo, eu sou marinheiro Popeye. Aí, tipo, não era o charuto, era o cachimbo, era parada maneira. Mas... E tem uma coisa também, gente, que todo mundo sempre teve... Umas coisas que todo mundo sempre teve dúvida. Se ele só tinha um olho. Mas já apareceu várias vezes, ele não conseguia abrir os dois olhos, então às vezes ele... Mas dava pra perceber que o olho dele é normal, que ele funcionava normalmente. Ele só tinha cara torta assim, né?
e também a idade dele. Ele não era a gente às vezes pensava que ele, tipo assim, era bem velho. Eu realmente pensava, caraca, ele tem 80 anos. Mas não, ele tem por faixa de 30 a 40 anos. A Olivia, o Brutus tem por faixa de 30, 36, assim. E a Olivia, se eu não me engano, tem uma média também de 31 anos. Então, a cara dele é deformada realmente, mas a idade dele não chega a ser tão velha como a gente imaginava. Ô, louco. Eu pensei em pelo menos 50 nele. E a Olivia, tipo, do jeito que ela... uns 20, beirando 30, sabe? Eu sou uma mulher em perigo. Agora quem é a mulher em perigo é o espinafre. Meu próximo aqui é 3 Espiãs Demais. Eu acordava sábado de manhã, sábado bem cedo pra poder assistir. Então, tipo, caraca, sábado de manhã era só aquilo. Vou acordar pra ver 3 Espiãs Demais. Depois eu seja lá o que eu vou fazer, não interessa. Mas e o legal o cara lá era como se fosse o pai delas, dava maquiagem, dava um monte de coisa, mas pra elas usarem contra os vilões lá, e tipo, era muito legal. Pois é, tipo, pegava vários dispositivos, né, disfarçados de produtos. Era espelho. E tipo, valeu muito a pena, porque 3 Espiões Demais foi mais um desenho que marcou minha vida por causa da ação que o desenho trazia pra gente. Então, tipo, caraca, era um desenho de super-herói. Tipo, era muito maneiro, muito maneiro. Eu ficava lá, as 3 correndo. E a mais legal, acho que era acho que é Chloe o nome dela, a vermelhinha. Então, essa também é maneira. Da verde. Sabe por quê? Isso me lembra dos meus super-heróis, então eu gostava do docinho. A morena era a Alex, a Sam era a ruiva e a Chloe era a vermelha. De cabelo loiro, a de roupa vermelha. Então, eu sempre gostava da verde, da mais irritada. Então eu sempre gostei da Sam e da docinho dos meus poderosos. Verdade. E era tipo macia, né? Porque, tipo assim, eles estavam no chão, caía, entrava no... Eu acho que o lugar que eles tinham a sede era tipo... Era móvel. Porque eles estavam no mar, lugar, né? Sugavam, caía na sede. Tava no chão andando, sugava, caía na sede. E o engraçado é que, tipo, quando tava no mar, podia sugar, tipo, tem a força de sugar tudo. Só sugava elas. Não sugava os barcos que estavam em volta. Nem a água sugava, só elas. O meu último, que não tem como eu não falar, né? Porque foi o que me jogou mais ainda no mundo dos super-heróis, porque eu assisti X-Men. Eu não gostava tanto de X-Men quanto eu gostava da Liga da Justiça. Então eu sempre gostei muito da DC. E foi nisso aí que eu conheci mais os super-heróis. Por exemplo, mas não tipo o Kid Flash. O Kid Flash não tinha, porque o Flash já era o Wally. Tinha personagens que até hoje, se eu ver, eu conheço, eu sei que eu vi, mas eu não lembro o nome. Eu sei mais ou menos como ele é, mas eu não lembro o nome. Por exemplo, tinha um personagem que ele não tinha rosto. Ele não tem poderes. Só que eu não lembro o nome. Porque eu assisti quando era criança, eu até peguei pra assistir depois. Só que comecei a ver Liga da Justiça Sem Limite. Eu tenho que ver Liga da Justiça primeiro, que Liga da Justiça Sem Limite é a continuação. Porque eu comecei de uma forma errada, então eu parei de ver e vou continuar vendo normalmente pra poder lembrar desses personagens. Porque vai que daqui a pouco tem um filme deles e você pensa, pô, quem é esse? Esse é tal. Você principalmente, você vai perguntar, pô, quem é esse cara aí? Pois é. Mas eu vou saber te responder. É que nem, por exemplo, o Adão Negro do The Rock. Você ia saber quem era o Adão Negro? Não. Eu só conheci mesmo porque, se eu não me engano, ele aparece Justiça Jovem. Mas eu lembrava mais mesmo da Liga da Justiça Sem Limite. Que ele também apareceu ali, porque teve uma luta do Shazam contra o Superman. Porque os poderes do Shazam se assemelham com o Superman. Então teve uma luta entre eles. O seu último. O meu último, né, gente, não podia faltar. Eu tenho um apego muito grande, que é Ursinhos Carinhosos. Eu tinha um ursinho. Eu também. Eu tinha vários dele, tipo, de verdade mesmo, que eu dormia. Eu quebrei o braço uma vez rodando ele, assim, na sala. Já quebrei 2 vezes, na verdade, rodando ele, cair em cima do braço. Que isso, é estranho. Acontece, né, gente? É muito amor envolvido. Né? Então eu vou falar um pouquinho sobre os ursinhos carinhosos. Cada umzinho tem a corzinha deles e tem um símbolo aqui no uma nuvenzinha, uma estrela, um coração. E isso, esse desenho, na verdade, os ursinhos carinhosos eram panfletos, né, que vendiam assim para entregar para as outras pessoas. E nisso tiveram a ideia de fazer um desenho, assim. Aí nisso, depois do desenho, que eles ganharam um mundo só deles, assim.
Então é toda uma história, tipo assim. O desenho ele conta uma história, né, de uma família de ursinhos. O que é bem estranho, porque é ursinhos carinhosos, mas às vezes eu ficava super decepcionada, porque não tinha ursinhos, só ursinhos, tinha vários animaizinhos que eram da família. Até o pai e a mãe deles, né, a origem era uma ursa fiel e um cavalo. Então, eles habitavam numa nuvem rosa e repleta de arco-íris. É a coisa mais fofa do mundo, e cada um tinha uma corzinha. E lá tinha templo de corações, e era uma forma... Tinha um negócio lá que era a casa da vovó também, carinhômetro, que eles mediam os carinhos e indicavam problemas relacionados aos sentimentos. Era uma coisa assim super fofa, super amorosa mesmo e super educativa. Mas também tinha uns vilões, né? Tinha o maior vilão que era o Coração de Gelo. Ele tinha um aspecto sombrio, morava no castelo assombrado. E ele ficava feliz quando algo ruim acontecia. Mas aí tinham vários, tinha o Malvado, tinha a Laurinha. Então isso é um aprendizado, né? Porque eles queriam ensinar amor, essas coisas. Era super amorosa. Além de ter essas aventuras, era super amorosa. Além de ter os vilões, que era tipo pra sujar o coração de mago, essas coisas. Pra fechar, o meu último desenho aqui, O meu rato preferido. e o gato. O Rato e o Gato, Tom e Jerry. Tom e Jerry, que marcou realmente minha infância, porque eu assistia com meu pai. Hoje meu pai fica dormindo em casa, então ele assiste Chaves. Eu assisti do meu avô também, Tom e Jerry. Tom e Jerry é um desenho maravilhoso que só o gato que se ferra, não adianta, só o gato que se ferra. O ratinho é esperto pra cacete. Teve uma vez ou outra que o rato se deu mal, aí eu gostava. Só que era Sim. muito difícil. E quando vinha aquele cachorrão brutão pra proteger o Jerry, aí se o Tom passa perto, o cachorro arrebenta ele na porrada. E o mais legal era a dona do Jerry, que só aparecia, do Tom, que só aparecia a perna. Só Eu aparece nunca a vi perna. a cara da mulher, só aparecia a perna. Tipo aquela moça das Meninas Superpoderosas. Só que essa moça, acho que ela apareceu uma vez. Eu acho que sim, mas, por exemplo, quando aparecia o rosto, sempre tinha alguma coisa na frente. Eu lembro de uma que foi o aniversário das meninas, que tinha um balão de festa na frente do rosto. Então, eu não lembro de ter aparecido o rosto dela. É que nem o Kakashi do Naruto, sempre tem uma máscara. Aí teve um episódio que focou só em tentar tirar a máscara dele. O que tem debaixo da sua máscara? Uma outra máscara. Então você só via aquela máscara assim, ou então o olho do Sharingan. Aí eu pensava assim, né? Porque assim, por exemplo, a nossa dimensão pra uma formiga, a formiga não consegue enxergar, tipo, tudo que tá aqui. Ela enxerga na dimensão dela. Então eu pensava que, tipo assim, pelo Jerry ser pequenininho, sabe? Então por isso que não aparecia, só aparecia dela daqui pra baixo. Aí eu pensava que era por isso, né? Dimensão, essas coisas. Não tá errado. Mas no caso do Kakashi, e eu acho que em Boruto ele já mostrou o rosto. Eu tenho foto até dele sem a máscara. Então deixe seu like. Se inscreve no canal. Comentem, vejam o que vocês acharam do vídeo. Aí. E compartilhe o vídeo. E ativa o sininho que você esqueceu. Isso aí. Não, esqueci. Então é isso aí. Suma. Tchau. We gotta